partir de agora não seja mais eu, mas o teu Espírito Santo, Pai querido, a falar com a tua igreja, com as tuas filhas, em nome de Jesus. Quero estar usando os textos em Gênesis. Nós vamos estar falando primeiramente da Eva, né? A primeira mulher que está aí na Bíblia, né? Vamos estar falando acerca da Eva. Gênesis 1, 26 ao 31 e Gênesis 2, versículo 4. Vamos aí meditar um pouquinho nessa palavra. Vamos estar do 26 do 1, capítulo 1 de Gênesis 26 ao 31. Ele diz assim: aleluia, Jesus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, o dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, se vos dão para mantimentos. E ao todo animal da terra, e a toda a árvore dos céus, a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 2, versículo 4, que diz: essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Nós estaremos falando acerca da nossa irmãzinha Eva, né? Vamos estar conhecendo a história dessa guerreira, dessa mulher, que em um tempo da sua vida, ela foi a causadora do pecado, né? Através dela, a nossa vida foi transformada. Seu nome significa doadora da vida, ou mãe de todos que têm vida. Seu caráter: ela veio ao mundo perfeitamente em paz com Deus e com seu marido, o único outro ser humano do planeta. Eva vivia no paraíso e desfrutava de todos os prazeres imagináveis. Jamais conheceu vergonha, mal-entendidos, mágoa, separação, inveja, amargura, sofrimento, culpa, até dar ouvidos ao inimigo e começar a duvidar de Deus. Aleluia. Seu sofrimento: o fato de ter sido banida com o marido do paraíso e da presença de Deus, e de que o primeiro filho foi um assassino e o segundo vítima dele. Sua alegria: provar o paraíso e receber a promessa de Deus de que seu descendente destruiria no futuro o inimigo. Aleluia. Sua história: a mulher mexeu-se e esticou-se, a pele macia e suave, como a de um recém-nascido. Moveu um dedo, depois o outro, explorando delicadamente com as mãos o chão em que estava deitada, como um berço que a embalava. Ela podia sentir o calor invadindo todo o seu ser, fazendo cócegas em sua garganta, enquanto tentava aproveitar tudo ao máximo, transbordando de alegria e de risos.
Sentia-se cercado de 1000 prazeres ao mesmo tempo e, então, um toque a acalmou sem diminuir sua felicidade. Seus olhos abriram-se para uma claridade, seus ouvidos para uma voz a seguir. Uma voz mais baixa exclamou em jubilosa exaltação: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:3. Adão segurou-a nos braços, e o riso deles ecoou como risos que se encontraram e desembocam na mesma voz. O homem e a mulher andavam juntos no paraíso, nus, sem qualquer vergonha, à vontade consigo mesmo e com Deus. Nenhuma sombra cobria o Éden, nenhuma desordem, discórdia ou medo. Certo dia, a serpente falou à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, do 1 ao 5. A mulher escutou, lembrou-se da claridade da voz de Deus que a encheria de alegria. Será que poderia mesmo ser como Deus? A dúvida e o desejo a invadiram, até que ela não só colheu, como também comeu o fruto e o deu ao seu marido. De repente a escuridão entrou no Éden. Não procedia do exterior, mas sim do interior, irrompendo, enchendo as almas de sombras, desejos e misérias. A ordem deu lugar à desordem, à harmonia, à discórdia, à confiança, ao medo. Em breve ouviram o som do Criador andando pelo jardim e se esconderam. Onde estás? Perguntou Deus a Adão. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado penetrara em seus corações, e Deus os baniu do Éden, pronunciando juízo, primeiro sobre a serpente astuciosa, que tentara a mulher, e em seguida sobre a mulher e o seu marido. O Senhor acrescentou a essa promessa a maldição da serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para a mulher, Deus diz: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará a luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A seguir, Deus advertiu Adão de que, depois de uma vida de trabalho árduo, sua força diminuiria, até que seu corpo finalmente voltasse ao pó, do qual Deus o formara. A maldição da morte caiu subitamente sobre um novo mundo. Assim Adão e sua mulher saíram do paraíso, e Adão a chamou de Eva, pois viria ser a mãe de todos os seres humanos. Porém, o primogênito deles, Caim, tornou-se um assassino, seu segundo filho Abel, sua vítima. Tristeza após tristeza invadiram o coração da primeira mulher. E quando a vemos pela última vez, já não deveria ser aquela bela criatura, de ser tomada pelo amor de Deus, mas sim uma mulher angustiada. Sua pele danificada pelo sol, pela idade recobre os ossos, áspera e ressecada. Suas mãos, inquietas, agarram-se ao solo pedregoso em que está deitada, procurando algo para aliviar sua dor. Sente a criança em seu ventre, o corpinho procurando o meio de sair. Gritos de mãe, filhos se ouvem, como coral em uníssono. E nasce 7. Com o filho aconchegado ao seio, o alívio começa a estampar-se no rosto de Eva. Enquanto descansa, um sorriso se forma e, finalmente, o riso brota em seus lábios.
Por mais que tente, não consegue sufocar a alegria. Ela se recorda da claridade da voz e da promessa que Deus fizera. Mas cedo ou mais tarde, apesar de muito sofrimento, seu descendente iria esmagar a serpente. A mulher venceria mais uma vez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida e sua época. O parto. Eva foi a primeira mulher a conceber um filho, a primeira a abrigar um óvulo fertilizando em seu útero. Será que compreendia o milagre que acontecia dentro dela, enquanto sua barriga aumentava e a criança começava a mover? Teria experimentado a maravilha do amor por uma criança ainda em seu ventre? A Bíblia não dá essa resposta, mas conta que Eva reconheceu que a vida estava sob o controle de Deus. Quando Caim nasceu, exclamou: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Gênesis 4, 1. O castigo de Deus sobre Eva. Em meio de dores, darás à luz filhos. Foi, sem dúvida, o que Eva experimentou no nascimento desse primeiro filho. É o processo apropriadamente chamado de trabalho de parto. Eva teve de suportar as dores e passando por todo o processo de dar à luz com a ajuda de Adão. Mais tarde, as mulheres hebreias eram assistidas por parteiras experientes, que conheciam recursos para as dificuldades comuns do parto. As responsabilidades das parteiras após o nascimento incluíam cortar o cordão umbilical, lavar o recém-nascido, esfregá-lo com sal para a limpeza e depois enrolá-lo em faixa. O assento mencionado em Êxodo 1,16, na versão ARC, era provavelmente um banquinho baixo, sobre o qual a parturiente ficava de cócoras, permitindo que a força da gravidade ajudasse no processo do nascimento. A parteira e possivelmente outra parente próxima seguravam as mãos da mãe para dar com força e estabilidade, enquanto ela fazia força. Através dos séculos, as mulheres tiveram de suportar os resultados do pecado da época. O sofrimento no parto as une no laço comum de uma experiência vivenciada, apesar das mulheres, a qual consiste numa combinação singular de que dessa vida com elementos sobrenaturais. As dores e as contrações associadas ao nascimento de uma criança são da terra, da própria Eva. Mas o que surge dessa experiência, bem como o laço entre a mãe e a criança, é sobrenatural, algo que apenas o Criador da vida poderia forjar. Seu legado nas Escrituras. Aleluia. Gênesis 2, 21, 23. Aleluia. Vamos lá. Gênesis 2, 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aleluia. Vamos aí descrever a situação de Adão, de que ele precisava do paraíso, que não estava sendo satisfeito e que só uma mulher poderia lhe dar. Né? Em Gênesis 2, 24 e 25, o que significa ser uma só carne no casamento, tanto físico quanto espiritualmente? Pense num casal que parece verdadeiramente uma só carne. Como é o relacionamento entre eles? Vejamos aí, 24 e 25. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se a uma mulher, serão ambos uma carne, e ambos estavam um, o homem e a sua mulher, e não se envergonhar. Aleluia.
Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é, em tudo que Ele representa em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de maravilhas, né? Em todos os sentidos que nós pensamos, o Senhor está presente. Gênesis 3, versículos do 3 ao 67 aí. Você medita depois em sua casa. E o tempo corrido não temos muito tempo. Esta é uma das passagens mais tristes da Escritura, mas também estabelece a base para tudo o que acontecerá em seguida. Você acha que foi fácil para a serpente enganar Eva? Você acha que a mulher comeu o fruto logo da primeira vez que a serpente ofereceu a ela? Ou será que o diabo só conseguiu convencê-la depois de algum tempo? Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, amados, ele tenta uma vez, 2, 3, ele dá um tempo, volta a tentar de novo, até conseguir o objetivo para o qual ele foi enviado. E é por isso que nós temos que ter a sabedoria de resistir ao diabo. A palavra de Deus no Tiago diz que devemos resistir ao inimigo para que ele fuja de nós. Aleluia. Nós vemos aí, nessa passagem, a qual a serpente, astúcia, usando aí a mulher, né? Porque ela sabia que Adão não cederia. Então ela foi na parte vulnerável. As pessoas costumam dizer que somos a parte frágil, mas nem sempre isso é verdade. Muitas das vezes somos mais fortes que os próprios homens em determinadas situações. Não é verdade? Aleluia. Nós estamos aprendendo aí sobre o legado de Eva. Em Gênesis 3, do 6 e 7, vamos estar meditando aí. Vamos ver como é que vai estar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradava aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, à medida do pecado, irmãos, à medida que você peca, é como, eu vou dar um exemplo. O inimigo coloca uma semente do pecado na sua mente, e você fica com aquilo martelando, até o ponto de você ceder e praticar aquilo. Até então, você não tem noção da dimensão daquilo a qual você está fazendo. Mas quando o ato ele é consumado, que você já fez, não tem como voltar atrás, aí começa a vir a decepção. O teu pensamento te faz lembrar o que você fizer. Aí então você vê que você pecou contra Deus, contra os céus. Aí vem a dor, vem o sofrimento, vem a angústia e a decepção. E é necessário estarmos atentos. Como mulheres, nós devemos ser a coluna da nossa casa. Devemos ser o sustento espiritual da nossa casa. Ah, amada, mas como farei isso? Vigiando e orando em todo o tempo. Aleluia. No Gênesis 3, 8 ao 13, Adão e Eva reproduzem uma cena clássica na transferência de culpa. Adão culpa a Eva culpa a serpente. Qual dos três participantes é o mais culpado? Você já parou para observar isto? Quem pecou? Quem maior foi o induzido ali? Aleluia.
Vamos ver aqui, versículos 8. A ideia de dois humanos cobertos por folhas de árvores, tentando esconder-se de Deus, que tudo sabe, tudo vê, e é humorado. Como puderam ser tolos a ponto de pensar que poderiam realmente se esconder? Nós fazemos o mesmo. Agimos como se Deus não soubesse o que estamos fazendo. Tenha coragem de partilhar os seus pensamentos e atos com Ele. E não tente esconder nada. Isto não é possível. A honestidade fortalece seu relacionamento com Deus. O 9. Estes versículos mostram o desejo de Deus de relacionar-se conosco e porque temos medo deste relacionamento. Adão e Eva esconderam-se de Deus quando o ouviram aproximando-se. Deus queria estar com eles, mas por causa do seu pecado, Adão e Eva tiveram medo de mostrar. O pecado quebra o seu relacionamento íntimo com Deus, assim como tem quebrado o nosso. Porém, Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre o caminho para renovar nosso relacionamento com Ele. Deus almeja estar conosco e oferecer-nos ativamente o seu amor incondicional. Nossa resposta natural é o medo, porque pensamos não poder viver de acordo com os seus padrões, mas entender que Ele nos ama a despeito de nossos faltas. Pode ajudar-nos a remover este temor. Versículos 11 ao 13. Adão e Eva falharam em não prestar atenção ao aviso de Deus, registrado em Gênesis 2, 16 e 17. Eles não compreenderam os motivos deste mandamento, e assim escolheram agir da forma que melhor lhes parecia. Todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem, mas nem sempre podemos entender os seus motivos. As pessoas que confiam em Deus lhe obedecem, porque lhes pede que façam isto, quer compreendam, quer não, os seus motivos. Aleluia. Quando Deus perguntou a Adão sobre o seu pecado, este culpou Eva. Então Eva culpou a serpente. Como é fácil justificar-se culpando outras pessoas ou circunstâncias, mas Deus conhece a verdade e nos responsabiliza por cada ato nosso. Admita suas atitudes erradas e peça perdão a Deus. Não tente se livrar do pecado jogando a culpa em outra pessoa. É comum a gente ver isso em nosso meio. Pessoas fazendo coisas erradas e para se auto-justificar diante dos homens, apontam outras pessoas, quando na verdade deveriam olhar para dentro de si mesmos, confessar a sua falha e adquirir assim o perdão de Deus. Mas nem sempre isso acontece, não é verdade? Aleluia. Em Gênesis 3, do 20 ao 24, qual é a primeira coisa que Deus fez para Adão e Eva depois de declarar qual seria o castigo deles? Fazer roupas para Adão e Eva é uma atitude muito prática, mas também uma demonstração de carinho. O que isso lhe diz sobre Deus? O que você acha que Ele está disposto a fazer por você depois de ter pecado e se arrependido? Aleluia. Versículos 20 e 24 do capítulo 3. Do 20 ao 24. Diz assim: chamou Adão o nome da mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma,
e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vida no jardim do Éden era como vida no céu. Tudo era perfeito. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, eles poderiam ter vivido ali para sempre. Mas após a desobedecer a Deus, Adão e Eva não mais mereciam o paraíso. E Deus os mandou partir. Se continuasse a viver no jardim e a comer da árvore da vida, viveriam para sempre. Mas seu estado de pecado significaria a tentativa de esconder-se de Deus por toda a eternidade. Assim como Adão e Eva, todos nós pecamos e fomos separados da comunhão com Deus. No entanto, não precisamos ficar separados. Deus está preparando uma nova terra, que será um paraíso eterno para o seu povo. Aleluia. Foi assim que Adão e Eva quebraram o relacionamento com Deus. Convenceram-se de que seu caminho era melhor do que o que Deus tinha para eles. Ficaram acanhados e se esconderam. Tentaram arrumar desculpas e defender a si mesmos. Aleluia. Para construir um relacionamento com Deus é necessário inverter estes passos. Nós precisamos primeiro abandonar as culpas e autodefesas. Precisamos também parar de tentar nos esconder de Deus. E, no final, precisamos nos convencer de que os caminhos de Deus são os melhores que os nossos. Aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei o Senhor no varal. Versículo de número 2. E teve mais a seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Quem Eva reconhece como a fonte de vida? Eva tem agora 2 filhos. O nome Caim significa gerar, em hebraico, enquanto o nome Abel significa sopro, temporário, ou sem incentivo. É o mesmo termo hebraico usado em Eclesiastes 1:2. A vida de Abel não foi absolutamente sem sentido, mas foi curta, e seu nome sugere o que estava para acontecer. Compare o nome de Abel com a palavra usada no versículo de Eclesiastes. Que ligação há entre os dois? Hein? Fica essa curiosidade para você meditar depois do estudo. Vamos agora entrar na parte da promessa. Sua promessa. Embutida na maldição lançada sobre Eva por causa do seu pecado, encontramos uma maravilhosa promessa. Deus promete a Eva e às gerações seguintes dará à luz filhos. Gênesis 3:16. A graça e a misericórdia de Deus ficam plenamente evidentes, mesmo quando Ele pronuncia os juízos. O Senhor prometeu que a raça humana continuaria, embora anunciando que a morte seria, a partir de então, inevitável. Ao longo de todas as Escrituras, a graça de Deus se evidencia em todo o esplendor dos juízos que Ele profere. Quando o mundo estava tão cheio de pecado que Deus precisou destruí-lo, a graça divina salvou Noé e sua família. Embora o juízo tenha caído sobre Davi por causa do seu pecado com Betseba, a graça de Deus deu-lhe Salomão como filho e sucessor. Quando os israelitas tornaram-se rebeldes, que não restou outra possibilidade senão o cativeiro, a graça de Deus trouxe a promessa de restauração. Quando você estiver numa fase difícil, prostrado diante de um juízo de Deus,
Nunca se esqueça de que sua graça ainda permanece. Isto é maravilhoso. Promessa nas Escrituras. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas a ordem abundou o pecado. E superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. Seu legado de oração. Criou Deus, pois, o homem à sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Gênesis 1, 27. Aleluia. Medite aí depois em Gênesis 2, 15 e 25. Aliás, 2, 15 e 25, 3. Louve a Deus por tê-la criado à imagem dele, tornando-a capaz de refletir o amor, a verdade, a força, a bondade, a sabedoria e a beleza dele. Agradeça pelo fato de que a promessa de um Redentor, que esmagará a cabeça de nosso inimigo, o diabo, acompanha o juízo de Deus sobre Adão e Eva. Confesse sua tendência de obscurecer a imagem de Deus em você, dando prioridade à sua vontade sobre a dele. Peça a Deus que ajude a submeter sua vida a Ele, a fim de que cumpra o propósito para o qual foi criado. Eleve o coração. Procure um lugar tranquilo, cercado de beleza da criação, para meditar como deve ter sido a vida do Jardim do Éden. Imagine como seria a sua própria vida em paz em todos os relacionamentos, sem qualquer dor física ou emocional. Você jamais se sentir confuso, envergonhado ou com sentimentos de culpa, desfrutando sempre do amor e da amizade de Deus. Dê água à sua imaginação para preencher os detalhes do propósito original de Deus para a sua vida e para aqueles que a amam. A seguir, reflita sobre o fato de que você foi criada para viver o paraíso. As alegrias que experimenta agora são mínimas em comparação com as que aguardam no céu. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Oração. Orar por uma maior compreensão do plano original de Deus para o mundo e para a minha vida. Orar para que eu seja capaz de manter em mente apenas as promessas de Deus para mim. Orar agradecendo pela morada celestial que Deus está preparando para todos os que pertencem a Ele. Orar confessando todo pecado, entregando toda a minha vida a Deus, confiando que Ele irá cumprir o seu propósito para a minha vida. Amém? Está aí a história da primeira mulher da Bíblia. Nossa mãe, a origem da nossa vida, né? A mulher que representa a mãe da humanidade, que por um deslize ela nos fez pecadores, cumprindo assim, ali, aquilo que foi determinado por Deus. Por isso as dores, por isso nós sofremos, por isso nós temos as tribulações da vida. Por quê? Houve a desobediência no paraíso. Era para nós ter vida e a mudança com Cristo. Era para nós termos uma vida plena, sem dor, sem doença, sem enfermidades nos atingindo. Mas pelo pecado, pela desobediência dos primeiros humanos da terra, nós estamos hoje acometidos de tantas perseguições e lutas. Mas o que eu quero te dizer é que há esperança. Para você que está em Cristo, para você que está, aleluia, buscando no Senhor, nós temos esperança sim. Aleluia. E que nessa manhã você possa fazer essa autoanálise e agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Aleluia. Que Deus faz, que Deus é, que
que Deus representa na minha e na sua vida. Aleluia. Que nós possamos ter Deus em primeiro lugar. Aleluia. Que nunca venhamos nós desfalecer. Que nunca venhamos nós, aleluia, estar cabisbaixo. Nós devemos ser mulheres valentes, mulheres de fé. Amém? Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor venha dar força. Aleluia! Live Record, um novo tempo, uma nova história. Uma mulher que mesmo em meio ao coração turbado não perdeu a fé, não pôs abafar nem comer, com ele ao um profeta, o filho primogênito estava morto. O que fazer? Desde assim, uma mulher que mesmo em meio ao coração não perdeu a fé, não foi abafar, com ele ao encontro do profeta, o filho primogênito estava morto. Você está ouvindo mais um lançamento do Live Record. Ela não
Anitta, mulher de fé. Tem mulher de fé aí? Tem mulher ligada aí no Espírito Santo aí? Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, povo abençoado, geração eleita, escolhido por Deus para vencer. Aleluia. Deus é fiel, amados. Deus é o nosso escudo, aleluia. Vamos ouvir então a Vieira, mulheres de oração. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Ô, nós! Olha, cadê a crente pentecostal? Tem crente pentecostal aqui nessa noite? Aleluia! Olha por bom que está do teu lado, nesse olhinho bonitinho que Jesus deu para ele. Dá uma olhadinha no olhinho dele aí do teu lado. E pergunte para ele assim: vai tudo bem contigo, meu irmão? Pergunte. Agora, se vai tudo bem contigo, responda para ele assim: vai tudo bem comigo, sim, porque estou na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, o negócio é diferente. Na casa do Senhor, aleijado tem que deixar a cadeira de roda, tem que jogar a muleta no chão. Aleluia! É desse jeito, aleluia! O povo que serve a Deus e adora Ele em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu quero fazer das palavras do meu esposo as minhas nessa noite. Muito obrigado, louva a Deus pelo pastor Benedito. Muito obrigado, pastor. Louva a Deus pela vida da Ivaniette. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa noite. Eu quero parabenizar também as irmãs por essa festa linda, né? Festa de irmã, festa abençoada, viu? Não tem demônio que fique quieto, meu querido. Tem que correr tudo. Há poucos meses antes de eu lançar esse CD,